Bruno Musi confirma informação exclusiva que trouxemos para vocês aqui no canal Eu Acredito, quando eu contei para vocês aqui com exclusividade que o Atlético teria superávit pela primeira vez na rúbrica de compra e vendas. Inclusive o Atlético nos últimos 5 anos teve aí um prejuízo de 400 milhões de reais nesse quesito, que é o maior hoje do futebol brasileiro, tá? E o Bruno Musi, CEO do Atlético, confirmou essa informação que a gente trouxe aqui para vocês com exclusividade, abre aspas aí para o Bruno Musi. O Atlético investiu bastante nesta temporada, as últimas contratações na janela, uma por empréstimo, outra com o pagamento para o ano que vem. Neste ano, mesmo com todos os investimentos, a gente pretende ter a compra e venda de atletas superavitária pela primeira vez. Tá aí o Bruno Musi aí falando, inclusive aqui na publicação que a gente fez para vocês lá no Instagram, que é o @canal Eu Acredito, tem aí, né, todos os valores, né, de contratações. O Galo contratou 181 milhões até agora e já vendeu 198 milhões. Já tá positivo e ainda tem a venda do Bruno Fux, né, que deve acontecer no final do ano aí para a equipe palmeirense. Então o Galo vai ficar ainda mais positivo aí na rúbrica de compra e vendas. Vale trazer para vocês também aqui, especialista em finanças, César Grafietti, falando sobre os resultados financeiros e o caminho que o Galo deve percorrer. Os jogadores, quando olham o SAFs, especialmente os SAFs no futebol brasileiro, que é um futebol que forma e vende muito jogador, então estão olhando também essa possibilidade, né, de fazer dinheiro vendendo jogador. Então acho que o principal caminho aqui seria, primeiro, ajustar os custos, né, organizar a operação, porque é difícil você colocar dinheiro num negócio que não gera valor. Segundo, aproveitar as janelas e vender jogadores para reduzir a dívida de uma maneira mais estruturada. E terceiro e mais importante, é construir, como eu já falei, uma estrutura operacional eficiente na negociação, na busca de jogadores. Buscar jogadores menos conhecidos, mais baratos, que podem ser desenvolvidos e ser negociados, porque isso gera uma maquininha de fazer dinheiro que para o investidor é muito importante. Quando eu olho, por exemplo, eu sempre uso o exemplo... O que tá querendo dizer aqui, só para explicar pro torcedor que não tá entendendo, né, a maioria tá, mas tem alguns que não entendem, né, sobre finanças principalmente. Ele tá falando o seguinte, que o Atlético, além de ter boas práticas com relação ao operacional, né, que já fechou positivo ano passado em 8 milhões e deve fechar positivo esse ano também, e também na questão de rúbrica de compra e venda, se o Galo vai fechar, né, esse ano no positivo, nas duas rúbricas, o Atlético também precisa mudar o perfil de contratação, que é algo que eu também bati bastante aqui com relação a Júnior Santos, a Rony, atletas que não tem perfil SAF, perfil de revenda. Ele tá falando que o Atlético precisa virar uma maquininha de dinheiro, né, contratar barato e vender caro, né, que é algo que o Atlético começa a fazer agora, trazendo aí, né, vendeu, por exemplo, o Rubens e trouxe o Alexander, que é um jogador jovem também com perfil de revenda, trouxe aí o Biel, que pode ser um jogador também para revenda, enfim, e outros jogadores aí nesse perfil. As conversas da Atalanta e o Lille, que são os times que para mim são interessantes nesse sentido, eles viraram maquininhas de fazer dinheiro, né, contrata um jogador de, eram 500, 600 mil euros, agora contrata um jogador de 3, 4, 5 milhões, e depois vende por 20, 30, 40, e ele vai performando, desenvolve, você vende, já tem outro na sequência, vira uma maquininha de formar jogadores, né, de desenvolver jogadores e fazer dinheiro. Então, o clube devia olhar desta forma, né, o processo de valorização do ativo. Porque isso gera mais dinheiro, isso vai amortizando a dívida, isso vai colocando qualidade ali, reciclagem do elenco, ou seja, o clube precisa mudar não só